Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lara do Mundo Distante e hoje a gente veio falar sobre uma técnica de cuidados para cabelo, uma que eu gosto muito e uso faz acho que mais de um ano, que chama Low Poo. Quando eu mudei para Portugal, foi quando eu realmente comecei a fazer a minha transição capilar, porque eu fazia progressiva por muito tempo e desde quando eu comecei esse processo de voltar pro cabelo cacheado, eu pesquisei muito na internet para eu conseguir cuidar do meu cabelo para ele voltar a crescer cacheado e saudável, hidratado e tudo mais. E foi aí que eu descobri o site Cacheia, porque esse site ele tem inúmeras dicas, tem todos os tipos de coisas sobre cabelo cacheado. E foi nesse site que eu descobri a técnica Low Poo. Bom, mas o que é Low Poo? Low Poo, se você for traduzir assim direto, é pouco shampoo. Por quê? Porque essa técnica ela usa shampoos fracos, vamos dizer assim. Porque os shampoos normais, eles possuem sulfatos fortes. E esses sulfatos acabam por ressecar muito o cabelo, porque eles são muito limpantes e eles acabam tirando toda a proteção que nós temos do nosso cabelo. E por conta disso, para pessoas que têm cabelo cacheado, elas têm tendência a ter um cabelo mais seco, porque a oleosidade da raiz não consegue chegar até o final do comprimento por causa de todas as curvas. Então ele tem que ser um cabelo mais ressecado e o shampoo com sulfato deixa isso pior. E a técnica Low Poo, ela constitui shampoos mais fracos, que não são com esses sulfatos fortes, que conseguem fazer uma limpeza mais suave do nosso couro cabeludo, sem agredir tanto e sem ressecar mais o cabelo. Bom, aí eu vou por aqui uma lista dos sulfatos fortes que a gente tem que evitar nessa técnica. Além desses sulfatos, tem outra coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer implementar a técnica Low Poo. A gente também tem que prestar atenção nos derivados de petróleo, que estão muito presentes nos condicionadores, nas máscaras de cabelo, nos cremes de pentear. Por quê? Porque esses derivados de petróleo, quando você passa no seu cabelo, eles acabam criando uma camada, uma película, uma capa, vamos dizer assim, que impede o cabelo de absorver outros nutrientes que ele precisaria. E o shampoo de Low Poo, por serem mais fracos que os shampoos com sulfatos fortes, acabam não conseguindo quebrar essa barreira que esses derivados de petróleo criam no nosso cabelo. Então nós também temos que utilizar produtos, condicionadores, cremes que não tenham esses derivados de petróleo, porque assim a gente consegue uns hidratantes mais leves que nutrem o cabelo sem fazer essa capa. E aqui tem a lista de todos os derivados de petróleo que você tem que evitar se você quer fazer o Low Poo. Finalmente chegamos em como começar o Low Poo. Para começar o Low Poo, você já tem que comprar os produtos que sejam próprios para Low Poo, para você poder começar essa rotina. E a última coisa que você tem que fazer antes de começar essa rotina é lavar por uma última vez o seu cabelo com um sulfato forte, para ele poder tirar todos os cremes, todos os hidratantes que você passou desde a sua última lavagem, para assim o seu cabelo já ficar livre e você poder utilizar o shampoo fraco, o condicionador os condicionadores mais leves, né? Os condicionadores de Low Poo. E depois que você lavar com esse sulfato forte, você já pode dar uma hidratada com um creme Low Poo, porque seu cabelo vai ficar meio ressecado. Passar o condicionador Low Poo, creme de pentear Low Poo, e aí você já tá pronto pra começar a prática Low Poo. Enfim, agora eu queria mostrar pra vocês todos os produtos que eu uso na minha rotina Low Poo, pra que vocês tenham mais ou menos uma noção do que é e que não é tão difícil quanto parece. Tem muitos produtos no mercado que são Low Poo e a gente acaba nem sabendo. Muitos deles tá escrito liberado. Liberado significa liberado para Low Poo, provavelmente. É sempre bom olhar os ingredientes antes. Peguei aqui todos os produtos que eu uso de Low Poo, do meu cabelo no dia a dia. Bom, primeiro do shampoo. O shampoo, eu tô fazendo transição pro shampoo sólido, então eu tô alternando entre esse aqui da Le Petit Olivier e esse daqui, que é o shampoo sólido da Moucher, que é um shampoo para cabelos secos e pintados e tal. Os dois são para Low Poo. Depois eu coloco aí na tela os ingredientes de cada um. O condicionador, atualmente, eu uso esse aqui da Scala. Eu tô esperando ele chegar mais no fim também pra eu comprar o condicionador sólido. Agora, para máscaras capilares, eu uso
Essa aqui, da Scala, de manteiga de karité. Essa é para... Eu faço cronograma capilar, então eu tenho uma máscara para nutrição, reconstrução e hidratação. Essa aqui é a que eu uso para nutrição. Essa aqui é a que eu uso para hidratação. Além dessa, eu também já usei a de abacate, também é muito boa. E eu uso essa daqui da Lola Cosmetics. Eu uso tipo uma vez por mês, porque ela é bem mais cara que a Scala. A Scala eu uso para cronograma mesmo. E eu uso também o creme de pentear da Scala. Não são todos os cremes pentear da Scala que são para low poo. Esse é. O de bomba de vitamina também, acho que o de ceramidas rosa e mais um outro são, mas não são todos. E os shampoos da Scala também não são liberados, pelo menos os que eu vi no mercado não são. Mas os condicionadores, até onde eu vi, todos são liberados. E eu também uso esse óleo de argão e jasmim, porque pra dar uma hidratada no cabelo também, ele também é pra low poo. Lembrando que não se deve passar o shampoo em todo o cabelo, a não ser que você tenha, tipo, revirado na lama. Por quê? Porque você tem que passar o shampoo só no couro cabeludo, porque é lá onde cria a oleosidade do nosso cabelo e é lá que você tem que limpar. Como eu tenho cabelo curto, se eu passo só no couro cabeludo, ele acaba indo pro cabelo todo também. Mas enfim, se você tem um cabelo de 500 metros, você passa só no couro cabeludo, porque aí ele não vai ressecar tanto as pontas do seu cabelo, que é a pior parte, né? Que é a parte que fica mais seca. Os shampoos e os condicionadores sólidos são uma boa aposta para quem quer fazer low poo, porque normalmente eles não possuem nenhum daqueles ingredientes que eu mencionei no vídeo, mas eles podem possuir, não é uma regra. Por exemplo, o shampoo sólido que eu uso, ele não possui sulfatos fortes, ele é para low poo. Mas eu já vi na Lush, que eu tava vendo as opções de shampoos que eu posso comprar, e os shampoos da Lush todos têm sulfatos fortes. Então você tem que tomar atenção mesmo no shampoo sólido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar no Instagram ou aqui nos comentários, que eu vou ficar feliz em responder. Eu não sou nenhuma expert, mas eu já uso essa técnica faz bastante tempo e ela resulta pra mim e pode ajudar vocês também. Então é isso, obrigada por terem assistido.